não só cura física, né? Mas também trabalhar com a nossa alma, com as nossas emoções. E o Senhor colocou esse versículo no meu coração, de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 1. E enquanto eu estava meditando, imaginando esse contexto, né? Nós aqui pensamos que o Senhor ele separa alguns, né? Primeiro 12, depois 70, e vai, como já foi dito aqui, colocar sobre ele essa capacidade, essa unção, esse poder, para que eles viessem pregar o Evangelho e também que esse Evangelho fosse seguido de sinais, de prodígios, de maravilha. E pensando nessa responsabilidade, não só aquele que recebe, mas aquele também que lida com pessoas que necessitam, é importante a gente entender algumas coisas. E enquanto eu estava essa tarde pensando naquilo que o Senhor gostaria de falar conosco, o Senhor colocou no meu coração 3 ilustrações para que vocês possam, nesta noite, meditar juntamente comigo. Observe, por favor. Gostaria que você imaginasse nessa ilustração. Você está sendo enviado, assim como esses discípulos. Você foi munido por Deus de autoridade para que você vá e pregue o Evangelho. Diante disso, você foi convidado para fazer uma visita. Convidaram você e disseram para que você vá à casa de uma pessoa, porque ali tem uma pessoa que está 1 ano enferma. Imagina. Chegando lá, você começa a conversar com os familiares antes de você ir até o quarto onde falaram que essa pessoa está lá. Então, você ouve dos familiares dizendo assim: olha, ele era uma bênção, ele ia na igreja, ele tocava, compunha louvores, era coisa extraordinária ver ele tocando, era um homem exemplo, ele tinha prazer de ir para a casa de Deus, mas não sabemos o que aconteceu. Mas ele se encontra agora dentro do quarto, abatido, sua cama está molhada de lágrimas. À noite, a gente ouve ele gemendo de dor, gemendo, a gente escuta ele gritando. Às vezes ele chega até a pedir para Deus que o liberte dessa enfermidade. Já demos alguns remédios e nada aconteceu. Levamos para o hospital, levamos no médico e foi constatado que ele está com depressão. Mas mesmo constatando que está com depressão, já fizemos o que foi nos orientar, e até agora não houve sucesso. Aí eu te faço uma pergunta: diante desse cenário, você sendo enviado para essa missão, como você lidaria com isso? O que você faria? Uma segunda ilustração, imagine isso. Imagine que novamente você é convidado para ir mais uma casa. Só que você vai nessa casa, quando você está lá, você percebe que a mãe da dona da casa, ela está ali preparando o alimento, enquanto você foi convidado para estar ali mais uma vez, dentro de um lar, ministrando, levando uma palavra, uma oração para uma outra pessoa. Mas quando você olha, você vê uma pessoa encurvada. E aí você meio que curioso, pergunta: quem é? Aí ela te responde: é minha mãe. Ela está assim há mais ou menos 18 anos. Mas ela está passando por um tratamento. Os médicos diagnosticaram, e cientificamente tem até um nome que eu fui procurar, que chama hiperfifose. Hiperfifose, o nome dessa doença. Ela está encurvada. Mas ela vem fazendo fisioterapia, fez uma ressonância e foi mesmo constatado uma curvatura muito grave na sua coluna. Você está lá como ministro, você foi enviado, não se esqueça.
O que você faria nessa situação? Imagine aqui uma terceira situação, mais uma vez. Outra situação, alguém te procura, agora quem sabe na igreja, o pastor está aqui, ou você em algum outro local, e a pessoa ela vem até você, e ela diz: olha, eu aceitei Jesus, e mesmo eu tendo aceitado Jesus, eu tenho visto que o diabo ele tem se levantado contra a minha vida, e ele tem lutado, porque outrora na minha vida eu mentia, eu era muito mentiroso, eu tinha vícios na minha vida, e não somente isso, eu cheguei até a cometer pequenos furtos. Só que eu vim aqui para que o Senhor olhe por mim e isso venha cessar, porque eu quero ser liberto, porque eu já aceitei Jesus e isso parece que não me abandona. Então eu quero que o Senhor me ajude. O que você faria? Não se esqueça que nós estamos dentro do contexto de uma missão, pessoas que estão sendo enviadas. Então nós estamos dentro desse contexto. Imagine, eu gostaria de ler uma frase de Napoleão Bonaparte. Napoleão disse assim, observe: os grandes estrategistas militares são unânimes. Conhecer o inimigo é o primeiro passo para o derrotar. E aí vem a frase dele: vencer uma batalha é conhecer o inimigo, o terreno e as próprias forças. É saber exatamente as condições que você tem para triunfar perante o inimigo, perder a batalha e perder a vida. Sun Tzu também disse assim, observe: se você conhecer o inimigo e conhecer a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você conhece você, mas não conhece o inimigo, para cada vitória, você sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Por que eu estou falando isso? Dentro desse contexto, imagina que, quando nós falamos, irmãos, aqui, dentro da Bíblia, de cura, de libertação, nós precisamos entender que a Bíblia, ela deixa bem claro para nós aqui a importância de termos o discernimento. O discernimento por quê? Principalmente quando nós falamos aqui dentro da área da libertação, ou seja, nós precisamos entender algumas coisas. Por quê? Porque às vezes nós podemos lidar. Observe que Jesus está enviando e ele capacitou esses discípulos para que eles vá e façam essa obra que Jesus ele deu. Mas observe que às vezes pode vir acontecer conosco de lidar com situações, com cenários completamente diferentes, como eu disse aqui, como eu descrevi. E às vezes nós corremos o risco, ao invés de nós estarmos tratando ou lidando com a causa, por falta de um discernimento, nós tratamos somente a consequência. Então, imagine você que nessa noite você está incumbido de estar lidando aí com pessoas, com situações, ou propriamente você nesta noite está aqui necessitando. Diante desse cenário que eu descrevi aqui, eu gostaria primeiro de fazer aqui 3 perguntas. Primeiro, você que vê, ou você que está recebendo, qual é o seu problema? Primeiro. Segundo, o que você precisa para resolver esse problema? E terceiro, qual a importância de entender essas coisas? Essas 3 perguntas nesta noite, você que está aqui, responda. Se você veio aqui, ou se você está enviando, por exemplo, eu estou aqui, o pastor Ricardo está aqui, os demais irmãos que vieram também com uma missão. Eu preciso entender isso. Qual é o teu problema? Identificar o problema. A primeira coisa, identificar. Segundo,
Depois de identificar, entender que eu preciso para me resolver esse problema. E o terceiro, a importância, então, de eu entender algumas coisas relacionadas a isso. Por quê? Porque quando nós falamos de libertação, de cura interior, a Bíblia, ela demonstra que existem algumas raízes que geram tanto problemas emocionais como problemas físicos, e dentro da área também da libertação. A primeira história que eu contei, vocês lembram que eu falei de um homem que tocava, que era da igreja, ele tinha prazer de ir para a casa de Deus. E esse revela para nós o desafio de você ter entrado nessa casa. Imagina que você entrou nessa casa e eu perguntei para você o que você faria. Você não precisa me responder, mas o que você faria nesse primeiro cenário, já que você entrou ali, faz um ano que ele está dentro daquele quarto. Ele era uma pessoa extremamente participativa da igreja, ele tinha prazer quando dava a hora do culto de ir para a casa de Deus, ele preferia até mesmo ficar no átrio do que viver 1000 anos longe dele. O que você faria, já que alguém disse que todos os sintomas que ele descreve, porque ele perdeu a alegria, ele não dorme, ele só chora. Você, como esse ministro que está sendo enviado, o que você faria nesse cenário? Por que é importante nós entendermos? Porque pode ser que nós, de alguma maneira, venhamos lidar com um cenário desse e podemos até sair frustrados. Por quê? Saímos frustrados. O primeiro problema que eu estou falando é a primeira raiz que nós precisamos entender com relação à necessidade, por exemplo, de uma cura, de uma libertação. A primeira raiz que eu gostaria de falar, que causa, que gera problemas emocionais, ou entre outros problemas, é a raiz do pecado não confessado. A primeira história que eu contei para você conhece quem eu estou falando. Nada mais, nada menos do que Davi. Imagina isso. Estou falando de Davi, do rei Davi. Imagine que você chegou dentro da casa de Davi, e eles descrevem, olha, ele era um homem alegre, ele cantava, ele tinha prazer de ir para a casa do Senhor, ele tocava instrumento, ele era um homem extraordinário. Mas alguém não sabe. E ele também não contou para todo mundo. Poucas pessoas sabem o que ele fez. E algumas pessoas que sabem, até chegou ali para Davi, sem que aqui revelasse. Imagine você como uma pessoa que foi enviada por Jesus ali. E agora? Agora nós vamos orar. E você com fé, como já foi dito aqui nesta noite, você diz assim, olha, eu vou orar por você, Davi. E sabe o que vai acontecer? Deus vai te curar. Aleluia. E aí, com toda certeza, todos olhando para mim, quem sabe, para minha fé, eles vão dizer, como os irmãos disseram, glória a Deus, Senhor. Mas eu vou orar, eu vou profetizar. E sabe o que vai acontecer? Nada. Não entendi. Nada. Por quê? Porque o problema que está gerando o que a medicina diria para nós, principalmente os profissionais das emoções, diria que Davi está o quê? Com uma depressão. E que a depressão de Davi, ela poderia ter surgido por causa, não estou dizendo, não entenda mal, que toda depressão é causada por um pecado não confessado. Estou dizendo nesse caso, e imagine você que você tem que tratar com essa situação. Esse caso aqui, que o Davi chora, que o Davi se lamenta, que o Davi perde a alegria, deixa de cantar, irmão, ele perdeu a alegria da salvação. Não adiantaria eu chegar com fé, eu expulsar demônio, eu poderia pular, eu poderia rodar, eu poderia profetizar. Eu diria, Davi, a partir de hoje, Deus vai mudar a sua vida. Vamos fazer o seguinte, Davi, vamos além disso.
vamos fazer que nem Ana, vamos fazer um voto, sabe por quê? Porque você vai sair dessa depressão. Eu iria embora. E sabe o que iria acontecer? Nada. Por quê? Porque a raiz do problema de Davi não se trata do jeito que eu cheguei ali para tratar. Eu iria fazer alguma coisa que iria contra o que a palavra de Deus ela me ensina. Por quê? Porque o problema de Davi, ele tem uma raiz. Eu disse que todo causa, ela tem uma raiz. E às vezes nós tratamos a causa sem conhecer o quê? A raiz. Então eu chego ali, eu expulso o demônio, eu chego ali, eu profetizo, irmão. Mas o problema de Davi foi ocasionado um dia, sabe quando? O dia em que os reis saem para a batalha. Davi fica em casa, irmão. Davi começa a se estabelecer no seu reino. Agora Davi já não está mais preocupado em que ele precisa provar nada para ninguém. Enquanto os soldados dele estão no campo de batalha, Davi está em casa, na sua casa de inverno. E enquanto eles estão guerreando lá no campo, Davi está em casa. E eles saem pela varanda da sua casa. E dentro da tradição dos hebreus, a mulher, quando estava naqueles dias, ela não podia tomar banho dentro de casa. Ela tinha que tomar banho do lado de fora da casa, porque ela era considerada como impura. Então, de repente, Davi olha e ele vê uma mulher se purificando da sua imundícia. E ele fica tomado por aquele sentimento. Ele olha e não simplesmente olha. Ele olha e ele continua olhando. E ele pergunta, quem que é? E é interessante que dentro da Bíblia, quando vai apresentar alguém, sempre usa a expressão, esse é filho de fulano, neto de Beltrano. Nesse caso, quem falou para Davi diz assim, é esposa de fulano. Já estava dando um alerta. Só que o Davi, irmão, ele nem se preocupa com isso. O que o Davi ele faz? Davi ele deixa ser tomado por aquele sentimento. E ele pede para que traga ela. E ele é rei, irmão. Eles vão até lá, obedecer a sua autoridade, trazem Betseba. A Bíblia diz que ele a possui, a conhece. E Davi pensa que ficou tudo bem. Passado alguns dias ou meses, ela manda uma mensagem para Davi. Davi, teve um problema. Dessa nossa relação pecaminosa, adúltera, eu acabei engravidando. O Davi, ele pensa o quê? Não, mas espera aí, eu vou resolver isso daí. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma jogada aqui e vou colocar o marido de volta dentro do lar, porque aí ele vai chegar, vai deitar com ela e vai passar a noite com ela e ele não vai saber o que aconteceu. Só que o Davi faz, e a Bíblia diz que não dá certo aquilo que ele faz. Então, observe, aquilo que às vezes a gente fala, o salmista dizendo que um abismo ele chamou outro. Já que ele não conseguiu resolver desse jeito, então ele faz uma carta. Quem vai levar a carta? Ele embebeda, como vocês sabem, Urias, mas ele não vai. Então ele faz uma carta e ele diz, olha, leva para o general lá no campo de batalha Joabe. Esse soldado ele é tão fiel que se ele abrisse um pouquinho a carta, ele ia ver que dentro da carta o rei estava dando uma orientação. Coloca ele na frente da batalha, no lugar onde o negócio mais esquenta. E ele faz isso. Urias, o Joabe entendeu Urias, não sabe de nada. Urias, desculpa. De repente, ele está na batalha lá. A Bíblia diz que ele acabou sendo atingido e morreu. Aí o Joabe manda avisar ao Davi, segundo Samuel capítulo 11, versículo 21. Aí diz assim: quem feriu a Abimeleque, filho de Jerebezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma moto corredora, de que morreu em Tebes?
por que vos chegastes ao muro? Aí diz assim, então dirás, olha só, também morreu o teu servo Urias o Geteu. Quando a mensagem chega, imagina, Davi diz assim, pronto, resolvi isso, o problema. Ele morreu, eu sou rei, eu trago ela para o meu harém, vou cuidar dela, e pronto, acabou. Ele pensa que ele resolveu, irmãos. Mas o pastor já disse nessa noite que o mundo espiritual, ele é real. E ele é mais real do que o mundo físico, porque esse mundo passa. Mas o real, ele é eterno, irmão. O espiritual, ele é eterno. De repente, Davi vai passando os dias, e o que acontece com Davi? Davi vai perdendo a alegria, irmãos. Olha só o que o texto vai dizer, no final do capítulo de número 11, versículo 27, de 2 Samuel. Porém, essas coisas que Davi fez, pareceu mal aos olhos do Senhor. Quando Deus olhou, ele disse, olha, todo mundo pode ter achado o rei um grande estrategista, mas ele quebrou o princípio. Ele pecou. Não foi bom. Há uma frase do Charles Spurgeon que ele diz que Deus não permite que os seus filhos pequem com sucesso. Davi diz, pequei, vai estar tudo bem. Só que aquela noite ali o Davi vai dormir e ele já perde a paz. Ele já não tem paz. Já ficou complicada a situação. Davi, no outro dia, irmão, começa a sentir dor no corpo. Dores pelo corpo. É o que a Bíblia diz. E ele descreve, por exemplo, no Salmo 6, versículo 3, diz assim, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido. Davi, irmão, para de compor. Davi começa a sentir dores a ponto dele à noite gritar, ai meu corpo. Ele bramia, ele gemia. Está escrito, observe o versículo 4 do Salmo 6, porque de dia e de noite a tua mão pesava. Ele sentia como se a mão de Deus fosse quebrando ele. Aí, no versículo de número 5, ele diz assim, ao Senhor as minhas transgressões e o meu pecado e a minha maldade tu perdoaste, pelo que aquele que é santo ora a ti, há tempo de poder achar, até que transborde das muitas águas. Isso no Salmo 6. Se você pega o Salmo de número 32, que é o Salmo de Davi, no Salmo 32, Davi diz que não dorme, Davi diz que não tem paz. No Salmo 51, diz que Davi perdeu a alegria da salvação. Imagina isso. Que coisa séria. Então você imagina que alguém está diante de Davi e ele vem como ministro do Senhor para trazer uma palavra de cura, uma oração, mas ele ora e não acontece nada. E um ano, irmão, Davi está sendo diagnosticado, ele está tomando remédio para a carne, mas o problema de Davi está na alma. Ele está tentando solucionar, um câncer com band-aid, tentando curar uma infecção, irmão, tomando AS, e não adianta. E aqui não é o problema do ministro, aqui não é o problema do pastor, aqui não é o problema da pessoa que ora e não acontece. Imagina o rei falando, olhe por mim, diga uma palavra. Ou seja, para cada raiz existe uma consequência, mas para cada problema bíblico existe uma solução correta. Nesse caso aqui de Davi, enquanto Davi não confessou, enquanto Davi não abriu o seu coração e chegou diante de Deus,
O Natan vai na casa dele, como vocês conhecem, 1 ano. Deus ficou esperando. Irmão, Davi não dorme, irmão. O Davi não canta mais. O Davi não louva mais. O Davi não tem mais prazer. O Davi não adianta. Pode ir ministro na casa dele. Pode ser o homem mais ungido do mundo. Pode expulsar todos os demônios, todas as legiões que você imaginar. Mas não acontece nada. Até que um dia o profeta Natan chega na casa dele, senta com ele. Imagina o Davi magro, triste, porque a Bíblia diz, irmão, que até febre ele tinha. Imagina isso, era coisa terrível. E agora Natan começa a conversar com ele e conta aquela parábola e diz: olha, rei, me disseram que um vizinho nosso aqui tinha tantas ovelhas, mas veio alguém visitar a cidade, e ao invés dele pegar do seu rebanho aquele monte que ele tinha, sabe o que ele faz? Ele pega a única ovelhinha. O seu vizinho tinha, mata para dar para o visitante. Davi começou a ficar irado com aquilo e disse: nossa, que injustiça, quem fez isso merece a morte. O Natan aponta o dedo para ele e diz: essa pessoa é você, rei. Ou seja, Natan agora chega com a solução. Quando ele traz a verdade que muitos não sabiam e quem sabe estavam tentando curar Davi, o Natan traz. E quando ele fala isso, a Bíblia diz que o Davi se levanta e ele diz: pequei, falhei. Aí é interessante a gente pensar nisso. Por quê, irmãos? Porque Provérbios 28:13 diz assim, ó: o que encobre as transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então Davi ocultou. Davi poderia ter vindo nesse culto esta noite, pastor Ricardo, orar por ele. Eu orar, nós fazemos aqui a sessão do descarrego e nada ia acontecer. Davi ia embora, Davi não ia dormir, Davi parava de cantar, perdeu a alegria da salvação e não ia adiantar nada. Qual que era a solução para Davi? A solução para Davi era a confissão do pecado. Pequei, falhei, eu vim aqui, eu abro meu coração, e nesse momento, irmão, entraria a cura para a deficiência de Davi. Nós precisamos entender que não podemos muitas vezes ir simplesmente por aquilo que os sintomas estão falando, mas nós precisamos entender qual é a raiz do problema. E aí eu olho para mim com sinceridade, eu não examino o outro, eu examino a minha vida. Peraí, por que está acontecendo isso? Aí eu olho para mim e às vezes, olhando para mim, eu encontro na minha vida alguma coisa que eu preciso fazer, aquilo que Tiago ele disse: confessai as vossas culpas uns aos outros. Aí ele diz: orar uns pelos outros, porque a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então nesta noite, irmão, não pense que eu estou acusando ninguém aqui, é a palavra de Deus que eu estou pregando. Existem coisas que, para que a cura venha, é necessário que haja a confissão. A confissão. A gente abrir o coração e dizer: falhei, errei, pequei, e eu preciso fechar essa porta, porque não vai adiantar outro remédio, porque o remédio para o pecado oculto é a confissão, porque enquanto não confesso, a Bíblia diz que não prospero, não vai, não dá. Quando Davi confessa, aí o Salmo 32 ele diz assim, ó: bem-aventurado, bem-aventurado quer dizer mais que feliz, aquele cuja transgressão é perdoada. Deus perdoa a transgressão, irmão. Olha que coisa linda. Cujos pecados são cobertos. Quando Davi tentou encobrir o pecado, não deu certo. Mas quando Deus perdoa, Ele cobre o pecado e não tem quem joga mais a nossa cara. Aí ele diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em quem há um espírito de engano. No versículo 5 ele diz, ó: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não me encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aleluia. Aleluia. Isso daqui é fantástico, irmão.
Que nesta noite nós que estamos aqui venhamos entender. Então, eu disse que o primeiro cenário é: eu estou sendo enviado. Imagine se eu chego na casa de uma pessoa que está nessa condição, eu ia orar, eu ia sair frustrado, alguém ia dizer: o pastor não tem fé, o pastor não tem unção, vamos trazer um homem mais ungido, mas não ia adiantar nada agora. Imagine eu chegando, sentando com essa pessoa, e ele dizendo: pastor, eu preciso falar uma coisa para o senhor, eu preciso abrir meu coração. Diga, filho, eu falei, eu errei, eu transgredi, quebrei algum mandamento, mas eu me arrependo. Imagine nesse momento, eu já sei com o que eu estou lidando, e agora eu vou orar, e sabe o que vai acontecer? Deus vai abençoar. Glória a Deus, aleluia. Mas observe que existe um segundo cenário que eu descrevi, de um homem que chegou dentro de uma casa. Ele foi para resolver um problema. Quando ele chega lá, ele vê a mãe, uma ilustração que eu fiz, de uma mulher que está encurvada, que a medicina já diagnosticou, e ela já está até fazendo